Oi, eu sou a Rafa Cunha e no vídeo de hoje eu vou falar sobre as vantagens de morar em Portugal. E a primeira delas, e que pra mim foi uma das mais importantes na minha decisão para vir pra cá, é a questão da segurança. Que aqui as coisas funcionam. É o terceiro país mais seguro do mundo, em 2018, se não me engano. E é muito tranquilo. Por exemplo, eu não faço... No Brasil eu não saía com o celular na mão ou com o computador. Ia sair na rua, no centro da cidade. Eu nunca fazia isso, eu nunca ficava me exposta assim com o celular na mão, porque eu tinha medo de ser assaltada. E aqui o que acontece? Não quer dizer que não tenha assaltos, não quer dizer que não tenham furtos, mas o grau é muito menor. Eu já fui furtada, ou seja, já roubaram minhas coisas sem eu ver em Portugal, mas nada que fosse... Foi mais uma bobeira minha, eu diria. Claro, e da índole da pessoa que fez o que fez também, né? Mas eu nunca me senti ameaçada. Eu nunca saí na rua à noite, sozinha, e me senti preocupada porque eu ia me assaltar ou ia fazer alguma coisa pior. Então, essa questão da segurança é muito incrível. E aqui eu sinto que a polícia funciona bem, sabe? Que eles vão tentar ajudar, que eles têm uma resposta mais rápida. Então eu acho que a questão da segurança é uma vantagem inexplicável, assim. Realmente é muito bom e você se sente mais tranquilo aqui. A segunda coisa é o custo de vida, que assim, é menor do que no Brasil, com certeza, para alimentação e para vestuário, o custo é muito menor. E é possível viver com o salário mínimo, que aqui fica perto dos 550 e poucos euros para cada pessoa, né? Se você for um casal, os dois ganhando esse valor. É muito interessante, mas é claro, vamos deixar isso bem claro, que você consegue viver com salário mínimo se você não viver nas capitais, assim, não viver no centro, nos maiores centros, tipo Lisboa, Cascais, Porto também. São cidades mais caras do que as outras que ficam ao seu redor. Então eu moro em Mafra, eu moro a 40 km de Lisboa e o custo de vida aqui é menor. Acho que para 2 pessoas ficaria, no meu estilo de vida, ficaria mais de 1.000 euros por mês. Mas isso porque nós temos uns luxos, vamos dizer. Que agora, se você tem uma vida bem tranquila, sem luxos, mas com comida boa, com uma casa boa, pequena, mas boa, você consegue viver com um custo de vida bem baixo. Então para mim, isso também é um fator que é uma vantagem aqui em Portugal. E também em relação a outros países da União Europeia, esse é, né, Portugal é um dos mais baratos para se viver. Também é um dos que você ganha menos salário, mas você consegue um equilíbrio em relação a isso, porque o custo de vida é menor. Outra coisa é o transporte público, que aqui existem inúmeras formas de você chegar onde você quer chegar. Isso principalmente nas maiores cidades, né? Por exemplo, tem o metrô, tem o ônibus, tem o bondinho, tem o trem. Então, existem muitas formas de você ir para onde você precisa. E eles funcionam muito bem. Então, se eu estivesse morando em Lisboa, talvez ter um carro não fosse a coisa mais importante do mundo, porque funciona super bem os meios de transporte lá. E aqui também, quando eu ia para algum lugar, quando eu estava sem carro e queria fazer alguma coisa, os ônibus também funcionavam super bem aqui onde eu moro. Outra coisa interessante é que se você quer ir, por exemplo, de Lisboa, que fica ali mais ou menos no centro quase no centro ali de Portugal, e você quer ir para Porto, lá para o norte, você vai gastar mais ou menos uns 30 euros de trem, né, de comboio. Vai chegar lá em 3 horas e meia, dá para você ir, capaz de você poder ir no mesmo dia e voltar, se você quiser conhecer, cansativo, claro, mas dá para fazer isso. Você não fica só dependente de avião, ou de ônibus, né, que é o caso do Brasil, a gente acaba dependendo muito do ônibus e do avião, para ir para cidades um pouco mais longe. E aqui você pode pegar o trem também, que funciona super bem, você chega rápido, eu acho que é um meio bem seguro e é o transporte público funcionando a nosso favor, né? É muito bom. A outra vantagem de morar em Portugal é em relação à saúde pública, que funciona super bem, mas que não é de graça. Então, se você for fazer uma consulta, se você for fazer alguma análise, algum exame, você vai pagar uma porcentagemzinha. Só que essa porcentagem é pequena. Por exemplo, fui no centro de saúde perto da minha casa, fiz o meu registro lá, fiz o meu número de utente, né? Me inscrevi no centro de saúde, né? E daí eu posso ir fazer as consultas. Vou lá, por exemplo, para uma consulta de emergência, paguei
acho que até 5 euros mais ou menos. Então o valor é bem baixo. E se você tiver que fazer algum exame que o médico peça, um exame de sangue ou de urina, também o valor que você vai pagar é pequeno, apesar de que você sempre vai pagar. Agora, se você está grávida, você não paga nem as consultas, nem os exames, nada disso. É tudo pelo governo. E, se eu não me engano, o parto você paga uma porcentagem quando você dá entrada para fazer o parto. Não sei se acho que são 200 euros, se não me engano, para parto normal. Mas o valor é muito pequeno e funciona super bem. Agora, se você precisar, por exemplo, de um especialista, de um médico, eu preciso de um oncologista ou de um otorrino, sei lá. Se não for uma questão mais emergencial, se for uma questão assim, que você quer ver um médico tal, ou quer ver uma ginecologista para as mulheres que querem todo ano ver se está tudo certo, às vezes demora mais. Tem uma fila, você tem que primeiro teu médico tem que indicar, o teu médico quando você faz tua inscrição no centro de saúde, eles têm que designar um médico de família, mas que vai cuidar de você e da sua família mesmo, que é um clínico geral. Mas tem regiões que não tem médico suficiente para todas as pessoas, né? E você fica sem o médico de família. Então é mais difícil você conseguir ir consultar com ele, para ele, daí te indicar um médico especialista e assim tem uma cadeia. Não é igual no Brasil, que você tem um plano de saúde, você vai lá, que é isso no plano de saúde, né? Você vai lá e vê, hoje eu quero ir no ginecologista porque eu tô sentindo isso, então eu vou ligar e vou marcar. Não, se você for pela saúde pública, o teu médico de família ou um médico que tiver no hospital que você vai, ele tem que te passar para um especialista. Então, isso às vezes demora um pouquinho. Mas no geral, a saúde funciona muito bem e é barata. Então, isso é um ponto muito positivo. Outra coisa em relação à saúde é que quando um médico te indica algum medicamento, te faz a receita, normalmente você vai pagar mais barato. Quer dizer, tem alguns remédios, né, que são mais baratos quando são prescritos pelo médico. Então, isso é uma vantagem de você ter que ir ao médico, realmente pedir, não é se automedicar, você ir até o médico para ele te receitar e você acaba pagando menos por isso. Não em todos os tipos de medicamento, mas em muitos. Então, isso vale muito a pena ir nos médicos aqui. E tem doenças como diabetes, esse tipo de doença que os medicamentos são de graça. Se você tiver ido no centro de saúde, tiver averiguado que você tem isso, fica de graça. Alguns medicamentos são de graça, então isso também é muito bom. Agora, outra vantagem é em relação à comida, porque é uma das melhores, mais gostosas e mais saudáveis do mundo, porque tem muito azeite, tem muito bacalhau, muitos mariscos, peixes em geral, muitos legumes. Então é uma comida que eu diria saudável também, claro, tem fritura, tem outras coisas, mas é muito, muito saborosa. Quando um brasileiro vem pra cá, ele não sente, assim, um problema, assim, uma diferença tão grande, né, na comida, na gastronomia daqui, porque eles também comem arroz, comem muita batata, e são comidas que os brasileiros normalmente gostam. E sem falar que os doces conventuais, os doces portugueses, são maravilhosos. Eu acho que da culinária mundial, uma das minhas favoritas com certeza é Portugal. E é claro que a gente vai ter que apontar como se fosse uma vantagem, né? Porque isso é muito bom. Agora eu vou fazer um outro vídeo onde eu vou listar para vocês as desvantagens também de morar em Portugal. Mas isso vai ficar para uma próxima, então se você não é inscrito e quer ver esse vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu like e coloca aqui nos comentários o que você quer ver nos próximos vídeos. Um beijo e até a próxima!